Olá, juventude carismática do estado de Goiás, a paz de Jesus. Que bom nos encontrarmos aqui para vivermos esta formação, mesmo que de nossas casas, mesmo que online, mas aquele que nos une, que é o Espírito Santo, ele está conosco. Então eu me chamo Glauber Façanha, sou aqui do estado da Bahia, do grupo de oração Despertai para Cristo, e nesse tempo sou membro da equipe de serviço do Ministério Jovem aqui no estado da Bahia. E já quero externar a alegria que brota no meu coração em poder estar partilhando com vocês sobre a realidade da juventude carismática, sobre o nosso papel enquanto jovens dentro do nosso grupo de oração. Então, neste momento do nosso encontro de formação, nós vamos refletir um pouco sobre a identidade do jovem dentro do grupo de oração. Nós sabemos que o grupo de oração é a renovação carismática católica, quando ela foi sonhada por Deus, quando ela foi soprada no seio da igreja, tudo iniciou por meio de nós, por meio da juventude. E no decorrer do tempo, nós temos percebido que a juventude tem sido numerosa dentro dos nossos grupos de oração. Nós temos percebido que a renovação carismática católica, para a honra e glória do nome de Jesus, ela é jovem. Então, irmão, o movimento que nós participamos é um movimento jovem, por nos expressar alegria, por nos expressar espontaneidade, por nos expressar um vigor. E o objetivo desta formação é dizer para mim e para você o quanto nós somos importantes dentro do nosso grupo de oração e o quanto nós precisamos estar atentos, sermos cautelosos, para que dentro dos nossos grupos de oração, com as características próprias da nossa fase de vida, nós possamos contribuir para que o Espírito Santo seja mais amado, conhecido e adorado em toda a nação, em todo o mundo, e trazendo para a realidade de vocês em todo o estado de Goiás. Então, o que vai nos ajudar a refletir neste ensino é o seguinte: nós precisamos conhecer o nosso grupo de oração, conhecer o grupo de oração da Renovação Carismática Católica, a missão dele dentro da igreja e dentro do movimento. Nós precisamos conhecer a identidade carismática, porque quando a gente fala em grupos de oração, existem vários grupos de oração dentro de nossas paróquias, dentro de nossas dioceses, dentro do nosso próprio estado, dentro da nossa própria comunidade. Existem vários grupos de oração, mas nós estamos aqui para tratar de um grupo de oração do movimento da Renovação Carismática Católica. Ele tem especificidades próprias. E também falar da fase de vida jovem, porque a identidade do jovem dentro de um grupo de oração, ela se dá a partir do momento que eu compreendo qual é a missão do grupo de oração, qual é a idade da renovação carismática, a identidade, da renovação carismática católica, e quais são as características próprias, o meu eu, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir na minha fase de vida jovem. Eu queria te convidar a abrir aí a Sagrada Escritura, que vai nos ajudar a refletir um pouco essas características, esse chamado enquanto jovens a estar no grupo de oração, a estar servindo a Deus na evangelização da juventude dentro do nosso grupo de oração. Abram aí no Evangelho de São Lucas, por favor, no capítulo 6, versículo 12.
Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Essa palavra do Evangelho de São Lucas, ela vem ensinar para nós qual a nossa vocação, o nosso primeiro amor, o nosso primeiro sentido em estar dentro de um grupo de oração. Por quê? Nós estamos dentro de um grupo de oração, o porquê o Senhor nos chamou a servirmos a Ele nesse tempo, dentro desse ministério tão lindo que é o Ministério Jovem, o ministério que cuida da evangelização, da formação dos novos carismáticos. Sabemos que temos o ministério para crianças e adolescentes, mas muitos dos carismáticos que temos hoje em nossos grupos de oração, eles conheceram a Deus, eles conheceram a igreja, eles se apaixonaram por Jesus na fase da juventude. E essa é a nossa missão. Por isso nós estamos aqui, para sermos formados e a partir deste ensino, a partir desta formação, sermos multiplicadores da multiforme graça de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo. Então, nos diz aí o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 12 seguintes. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, a quem chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, querido jovem, querida jovem, da Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás, o Senhor, Ele preparou para nós esta palavra para adentrarmos esse tema, porque o Senhor quer dizer para mim e para você, neste dia, que nós não caímos de paraquedas dentro do nosso grupo de oração. Foi Ele quem nos atraiu a este movimento chamado Renovação Carismática Católica. Foi Ele quem nos atraiu ao coração dele. Foi Ele quem nos atraiu à igreja. Porque nós sabemos que todas as vezes que nós lemos a Sagrada Escritura, esta palavra é atualizada no meio de nós. E eu já quero dizer para você que está de coração aberto nestes dias de encontro, que a palavra de Deus que acabou de ser proclamada, ela foi atualizada no seu coração, jovem. Você, assim como os 12, assim como a primeira comunidade dos discípulos, você foi eleito pelo Senhor. Você é uma eleita do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. Uma característica própria desta leitura de hoje, de agora, que eu quero trazer bem forte para nós, que vai nos fazer uma analogia com a nossa comunidade carismática, que é o nosso grupo de oração, é porque quando Jesus ele se retirou para rezar e escolher a comunidade dos discípulos, aos quais chamou de apóstolos, Jesus escolheu 12, com características próprias e em disparidade de idade. Então, ali na comunidade dos discípulos, nós tínhamos jovens. Então, eu quero fazer uma analogia com o nosso grupo de oração, com os nossos grupos de oração, mesmo sabendo da realidade de grupos de oração jovem e de grupos de oração para crianças, mas uma realidade que
da maioria da renovação carismática católica no nosso Brasil, os grupos de oração misto, o seu grupo de oração que pode ser misto. Então, o Senhor, Ele te colocou na sua fase de vida, na sua idade, o Senhor te elegeu na fase da juventude para que no grupo de oração, junto com os irmãos que estão em outra fase de vida, nós possamos cumprir a missão de tornar o Espírito Santo mais conhecido, mais amado e mais adorado. Você não está sobrando no seu grupo de oração. Você não está se preparando no seu grupo de oração. Você não está ali para ser mais um no seu grupo de oração. O seu grupo de oração é a comunidade dos discípulos de hoje. E você foi eleito pelo Senhor. Você foi eleita pelo Senhor. Quando o Senhor pensou no seu grupo de oração, automaticamente Ele pensou em você. Não, eu preciso chamar, eleger, convocar esse filho, essa filha amada, na característica da fase de vida que ele está, que é a fase da juventude, para junto com os outros irmãos, fazer acontecer a cultura de Pentecostes na sua paróquia, na sua cidade, na sua diocese e no seu estado. Irmão, o que o Senhor tem para nós nesse tempo, sobretudo nesse tempo de pandemia, é algo extraordinário. É muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Como eu disse, nós não caímos de paraquedas dentro do nosso grupo de oração. Foi o Senhor quem nos atraiu. Você não veio, para este uso da tecnologia, se apropriou do celular, do notebook, para participar desta formação, deste ensino de paraquedas. Foi o Senhor quem te atraiu até aqui para dizer que Ele conta com você, para dizer qual é o seu chamado, qual é a sua missão, a partir da eleição que Ele fez a você, quando você foi ao grupo de oração pela primeira vez, dentro da sua paróquia, dentro da sua cidade, dentro do seu estado. O Senhor conta conosco, porque Ele precisa que sejamos autênticos. Por isso eu quero te pedir que beba desta formação, beba das outras, usufrui o máximo que você pode. O ex-presidente do Conselho Estadual da SCC Bahia, ele tem uma frase que eu gosto de repeti-la várias vezes, sobretudo quando eu estou aplicando ensinos. Servo formado é garantia da vida no movimento da renovação carismática católica. Foi por isso que o Senhor te trouxe aqui, jovem, porque Ele quer garantir a vida da renovação carismática católica dentro do estado de Goiás. É porque Ele quer garantir a vida do Ministério Jovem, de um trabalho sólido com a juventude, sejam os que já estão no grupo de oração, sejam aqueles que Ele ainda vai trazer o grupo de oração, sejam aqueles que já foram eleitos como eu e você, sejam aqueles que o Senhor ainda vai eleger para estar na comunidade conosco. Então, a formação, este ensino, aquilo que você vai multiplicar, aquilo que vai brotar no seu coração, é a garantia da vida da renovação carismática católica no estado de Goiás. Por isso eu já quero te convidar a tomar posse, que eu e que você não somos o futuro, nós somos o agora de Deus, como nos disse o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. E para sermos o agora de Deus, para correspondermos a esse convite do Papa Francisco, a todos nós, a toda a juventude do mundo, nós precisamos estar atentos a algumas realidades das quais nós somos cometidos neste tempo e nós precisamos agir diante disso dentro da nossa Jerusalém, dentro do nosso cenáculo, que é o nosso grupo de oração. Irmãos, nós estamos vivendo
uma mudança de época em que nós cristãos, sobretudo nós jovens, precisamos estar atentos e precisamos acompanhar, precisamos levar a evangelização na mesma perspectiva, na mesma velocidade em que as influências do mundo, em que as influências negativas, elas estão acelerando dentro da sociedade. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos dormir no ponto, nós não podemos estar atrás daquilo que precisa ser colocado debaixo dos nossos pés. E eu queria chamar a atenção da juventude carismática do estado de Goiás para alguns aspectos que nós precisamos estar atentos nesse tempo. O que eu tenho percebido nesse tempo de pandemia, nesse tempo que os nossos grupos de oração estão acontecendo online, é que nós demos uma recuada. É que no momento em que mais o Senhor tem precisado da juventude, em que mais o Senhor tem precisado de nós, parece que nós adormecemos. Ninguém melhor que nós tem manipulação com as redes sociais, com as mídias sociais. A juventude lidera as mídias sociais. A juventude lidera a manipulação dessas mídias sociais. E nesse tempo em que nós precisamos avançar, em que nós precisamos nos levantar, em que nós precisamos mostrar a nossa força e o nosso papel enquanto jovens, para que o nosso grupo de oração ele aconteça, mesmo que de forma online, nós temos recuado. Nós estamos dizendo que estamos cansados. É isso que eu ouço muito da juventude, dos líderes do Ministério Jovem aqui dentro do estado da Bahia. Ai, não aguento mais live. Ai, não aguento mais rede social. Não aguento mais formação online. Não aguento mais encontro online. Jovem, eu quero te chamar a atenção a estas frases que nós temos lançado, frases essas que têm impedido de que nós possamos realizar aquilo que é vontade do Senhor para nós nesse tempo. A palavra de Deus vem dizer para nós que nós somos fortes, que o Espírito Santo habita em nós e por isso nós vencemos o maligno. E a palavra de Deus é bíblico, jovens. Eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e vencestes o maligno. E aí quando o Senhor mais precisa de nós, nós recuamos. Nós nos mostramos totalmente diferente daquilo que profeticamente Ele coloca em nós. Quando o Senhor fala aqui e nos escreve através do apóstolo Paulo, porque somos fortes, nós precisamos tomar posse. Por isso, jovem, querido jovem, querida jovem, nós precisamos fazer alguma coisa para que os nossos grupos de oração não parem. Nós precisamos fazer alguma coisa para que a evangelização aconteça, para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, mesmo que de forma virtual. E nós precisamos nos levantar nesse momento, como a glória de Deus. E eu quero dizer para você, se você parou porque cansou das lives, você parou porque cansou dos encontros online, você parou porque cansou das formações, porque cansou de estar na frente de um celular, de estar à frente de um computador, eu quero dizer para você, renuncia a isso. Renuncia a isso agora em nome de Jesus e se levante como alguém que se levanta com força, como alguém que se levanta assim como aqueles que foram chamados pelo Senhor. Quando o Senhor chamou Pedro estava consertando redes. Quando o Senhor chamou Tiago, quando o Senhor chamou João, e João era jovem, ele estava consertando redes. Ele estava acostumado com aquilo que ele fazia e ele imediatamente deixou tudo e foi em busca do Senhor. O Senhor hoje, nesse tempo pandêmico,
e muito mais além da pandemia, porque a pandemia vai passar, o vírus vai permanecer, mas a pandemia ela vai passar. O Senhor vai continuar precisando de nós. Eu quero te convidar a olhar a situação, a realidade do seu grupo de oração, sobretudo se o seu grupo de oração é misto, e me diga, reflita aí dentro de você, qual a quantidade de jovens que tem ido ao meu grupo de oração? Qual a parcela de jovens que tem se colocado ao serviço dentro do meu grupo de oração? Qual os meios que o meu grupo de oração tem utilizado para atrair os jovens a Jesus? E a gente percebe que mesmo com a sabedoria humana que o Senhor nos deu, de fazer muitas e muitas coisas, mesmo com o vigor que nós temos próprio da fase da juventude, nós estamos parados, nós estamos adormecidos. Eu quero dizer para você, querido jovem, que não é tempo de adormecer, não é tempo de parar. O inimigo está furioso, buscando a quem devorar. E eu e você fomos levantados dentro do nosso grupo de oração para não permitir que nenhum dos nossos se perca. Nós precisamos estar preparados, sobretudo para o pós-pandemia. E por isso, a única coisa que vai garantir a vida do nosso grupo de oração, a única coisa que vai garantir a evangelização da juventude, a única coisa que vai garantir a atuação dos ministérios do nosso grupo de oração é o nosso vigor, é a nossa identidade, é o nosso posicionamento dentro do nosso grupo de oração. Por isso, eu quero trazer 3 pontos que você pode até anotar. Anote aí. Primeiro, nós precisamos ser jovem dentro do nosso grupo de oração. Nós precisamos ser jovem. Nós não somos adultos em miniatura e nem não somos crianças nem adolescentes. Nós somos jovens. Temos nossas características próprias. Temos o nosso vigor próprio da juventude. Temos o nosso jeito de amar o Senhor. Temos o nosso jeito de servir o Senhor. E por isso, nós não podemos permitir que ninguém faça de nós adultos precoces, e muito menos crianças que esqueceram que já mudaram de fase, crianças que esqueceram que cresceram, ou adolescentes que vivem de birra, que vivem de desculpa, viu? Está entrando na sua casa para dizer isso, mas muitas vezes nos comportamos com adolescentes que vivem se inflamando, que vivem de birra. Não, nós somos jovens, nós somos fortes. Então, o primeiro aspecto para assumir a identidade de jovem dentro do nosso grupo de oração é nos comportarmos como jovem. E neste dia, eu profetizei em nome de Jesus que tudo aquilo que te tornava um jovem infantil ou que te tornava um jovem com características de velho, desculpa dizer isso, mas um jovem com características de velho, o Senhor está tirando da sua vida, o Senhor está tirando do teu coração e o Senhor está enchendo a sua vida com espírito de jovem, com espírito de alegria, com espírito de fortaleza. Então, a primeira identidade que nós precisamos assumir dentro do nosso grupo de oração é a identidade de jovem. Bate no seu peito e diz aí: eu sou jovem. E hoje eu assumo a minha identidade de jovem. Eu assumo a minha fase de vida juvenil. Eu assumo toda a alegria que um jovem tem, Eu assumo todo o vigor que um jovem tem, toda a fortaleza que um jovem tem. E eu assumo toda a criatividade do Espírito que o Senhor colocou na juventude. Eu assumo isso para mim, porque eu sou jovem. Diga para isso. E se você precisar ir ao espelho, vá, olhe para você mesmo e diga: eu sou jovem.
A Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás só vai mudar, o Ministério Jovem do Estado de Goiás só vai mudar no dia que você, todos os dias, ao acordar, você olhar no espelho e se assumir como um jovem. Um jovem. E dentro da sua juventude, você começar a analisar: sou jovem de Deus, jovem disposto, jovem alegre. O Senhor colocou no meu coração algo no início do ano passado, aqui no estado da Bahia, uma profecia, e que ele dizia para nós que os nossos grupos de oração serão totalmente transformados. Muitos serão atraídos, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, serão atraídos aos grupos de oração no dia em que a juventude assumir o profetismo alegre. Então, assumamos ser profetas da alegria dentro do nosso grupo de oração, que nós vamos atrair não só o público da juventude, mas nós vamos atrair muitos ao Senhor. Então, seja profeta da alegria no seu grupo de oração. E ser profeta da alegria no nosso grupo de oração é assumir a característica própria da nossa fase de vida. Não pode ser triste um jovem. Não existe jovem triste. O jovem só se torna triste a partir do momento em que ele não consegue corresponder à vontade de Deus. Então, se dentro do seu grupo de oração você está triste, é porque, me desculpe, meu irmão, você não tem conseguido corresponder à vontade de Deus. E isso passou, viu? Essa fase velha passou. Eis que tudo se fez novo. Por isso assuma: eu sou um jovem. O segundo aspecto que nós precisamos assumir dentro do nosso grupo de oração é a identidade carismática. Não basta apenas ser jovem, não basta apenas ser alegre, não basta apenas ser disposto. É preciso ser carismático. E aqui eu falo com muito cuidado, né? É preciso ser carismático e ir além de uma visão superficial do que é a renovação carismática católica, e ir além de uma visão estrutural do que é o ministério jovem dentro da renovação carismática católica. Eu preciso ser jovem, eu preciso ser um jovem carismático, não alegre com qualquer alegria, não disponível por qualquer impulso que me impõe, que me coloca na disponibilidade. Um jovem alegre no Espírito. E quem vai me dar uma alegria do Espírito é a minha identidade carismática. É o batismo no Espírito Santo. São os dons do Espírito, os carismas do Espírito sendo derramado a cada batismo, a cada efusão, que vão me dar essa característica de profeta da alegria que o Senhor tanto tem pedido, para que os grupos de oração sejam celeiros mesmo, sejam locais, né, da graça, da manifestação da graça e do poder de Deus, né? E assumir o meu grupo de oração como pertença, assumir o meu grupo de oração como propriedade, né, minha, que o Senhor me conferiu para cuidar, né? Independente de já estar servindo ou não, você, jovem, precisa assumir o seu grupo de oração. Então, a identidade do jovem dentro do grupo de oração, ela se concretiza a partir do momento que eu me posiciono como jovem, mas como um jovem carismático, sem adereços, sem enfeites, sem superficialidade, um jovem genuíno, carismático genuíno, dentro de um grupo de oração que eu amo e que eu conheço verdadeiramente. Aí, irmãos, quando a gente se apropria dessas características, né, de ser jovem de verdade, de ser carismático de verdade e de estar no grupo de oração de verdade,
como minha comunidade, como minha Jerusalém, como meu oásis, como a estratégia que Deus usou para mudar a minha vida, eu sinto a necessidade de que o grupo de oração também vai mudar a vida de outros. Eu percebo, na verdade, que o grupo de oração vai mudar a vida de outros. Aí sim, eu estou pronto para assumir o serviço dentro do meu grupo de oração. Então, são passos. Não é chegar e servir, não é chegar e estar por estar, mas existe um caminho a percorrer, que começa lá na eleição, quando o Senhor nos chama por meio de alguém que nos convidou, e a gente vai percorrendo todo esse caminho. E o que é que vai nos tornar jovem de verdade? É quando a gente passa a estudar, a conhecer as características da fase de vida juvenil. E onde eu aprendo isso? Dentro do grupo de oração, num serviço que é oferecido pelo Ministério Jovem do grupo de oração. E onde é que eu aprendo a ser carismático? Dentro do grupo de oração. A partir do momento que eu participo de todas as etapas que a vida carismática, todas as etapas formativas que o movimento da renovação carismática católica nos oferece. A partir do momento que eu participo do seminário de vida, que eu participo da experiência de oração, a partir do momento que eu participo do seminário de dons, a partir do momento que eu participo da escola permanente de formação, dos grupos de perseverança, então não é ser por ser, não é estar por estar, não é servir por servir. A partir do momento em que a gente não queima essas etapas, ou a partir do momento em que a gente mergulha nesse processo, a gente se sente jovem, forte, corajoso, carismático, e a gente começa a ver os frutos. Quer ver os frutos da juventude dentro do seu grupo de oração? Comece por você a se perguntar: a minha juventude, a minha identidade carismática e o meu grupo de oração, eles são pertenças, eles são prioridades para mim nesse tempo? E o que a renovação carismática vem nos oferecer, irmãos, de forma concreta, para que nós possamos de verdade ver essa identidade jovem dentro do nosso grupo de oração, é o serviço do Ministério Jovem, do qual eu faço parte, do qual eu creio que muitos de vocês fazem parte, e eu creio que aqueles que ainda não fazem parte, pode ser o chamado para a sua vida, um evangelizador da juventude. Porque o Ministério Jovem, dentro do grupo de oração, nada mais é do que aquele que cuida da juventude na perspectiva de tornar um jovem resolvido, decidido, um jovem carismático, autêntico, disponível a colocar todos os dons e os frutos do Espírito a serviço da comunidade a partir do grupo de oração. Eu quero trazer para vocês, falando de concretude, esse material aqui, que se você ainda não tem, você precisa adquirir com urgência. Sobretudo se você já serve dentro do Ministério Jovem no seu grupo de oração, que é o livro de orientações para o serviço com os jovens dentro do grupo de oração, e o RCC Responde, número 12, que contém 50 perguntas, aproximadamente 50 perguntas e respostas sobre a atuação ministerial. E só queria fazer uma observação: quando você adquirir, se você conseguir esse material, esse RCC Responde emprestado, alguém te dá, você confere se nele tem escrito assim, edição revisada, viu? Porque a edição revisada é a que está, digamos que vigorando atualmente dentro do Ministério Jovem
da SC Brasil. Então, irmãos, na identidade do jovem dentro do grupo de oração, o Ministério Jovem ele vem nos oferecer um serviço, um serviço de evangelização, pastoreio e formação da juventude no nosso grupo de oração. O Ministério Jovem ele é estruturado a nível de Brasil por meio da equipe nacional do Ministério Jovem, que é formada por todos os coordenadores estaduais do Ministério Jovem e a equipe de serviço nacional. O Marcos Vinícius, que é o coordenador de vocês, ele faz parte dessa equipe nacional, e essa equipe nacional que pensa naquilo que vai ser oferecido para melhor esclarecer a caminhada e o papel do jovem dentro do grupo de oração. E foi dentro da equipe nacional que foi construído esse material. A equipe estadual, que é formada pelos coordenadores diocesanos do Ministério Jovem, e a equipe de serviço estadual, que a equipe de serviço é uma equipe que está próxima do coordenador, que pensa com ele algumas ações antes de levar para os diocesanos, antes de levar para os estaduais, e na diocese antes de levar para os coordenadores de Ministério Jovem dentro dos grupos de oração. Então, essa nomenclatura de equipe estadual, equipe de serviço, ela se estende ao nacional, ao estadual e ao diocesano. Dentro do nosso grupo de oração, nós não temos a equipe de serviço, nós temos a equipe jovem do grupo de oração. O que seria a equipe jovem do grupo de oração? É uma equipe discernida pelo núcleo do grupo de oração, composta de 3 a 5 jovens daquele grupo de oração. Dentre esses 3 a 5, um é coordenador e os outros são colaboradores, são auxiliares. Não existe secretário, não existe tesoureiro, não existe responsável por isso, por aquilo, não. Na equipe jovem do grupo de oração existe o coordenador e os auxiliares, os colaboradores. O coordenador é aquele que está no núcleo do grupo de oração para passar as demandas da juventude, para ouvir aquilo que Deus fala ao núcleo do grupo de oração e trazer para a equipe. Essa equipe jovem do grupo de oração é uma equipe de jovens servos que já têm passado por todo o processo formativo da renovação carismática católica e que nesse tempo o Senhor escolheu para pastorear, evangelizar e formar os jovens do grupo de oração. Desde o jovem que entra no grupo de oração pela primeira vez para participar de uma reunião de oração, ao jovem que já tem 10 anos ali servindo na intercessão, servindo na música, servindo na comunicação. Então, a missão dessa equipe jovem é cuidar de toda a juventude do grupo de oração. Por quê, Glauber? Existe necessidade de um ministério jovem pastorear aquela jovem que já serve na música há 10 anos? Existe sim, porque a coordenadora do Ministério de Música vai pastorear a serva, claro, dentro da identidade carismática, a vida de servo, mas a visão da coordenadora do Ministério de Música do grupo de oração é um pastoreio voltado para o serviço específico, que é o serviço da música dentro do grupo de oração. A equipe jovem vai pastorear visando a fase de vida juvenil. Aquela música, aquela ministra de louvor que estava servindo no Ministério de Música, ela tem inquietações próprias da fase de vida juvenil. Ela tem angústias, ela pode trazer situações na vida dela que ocorreram, que ocorrem na fase de vida e que precisa de ajuda. E quem vai entrar com essa ajuda? Quem vai ajudá-la em oração, em acompanhamento, em encaminhá-la muitas vezes para o atendimento do Ministério de Oração por Cura e Libertação?
é a equipe jovem do grupo de oração. Porque a equipe jovem do grupo de oração que se preocupa com a fase de vida em que os jovens estão vivendo, para que nem a identidade e nem o serviço ao grupo de oração sejam prejudicados, sejam ameaçados. O jovem precisa viver bem enquanto jovem. Para isso, precisa haver, a equipe jovem dentro do grupo de oração. Essa é a missão principal. E a equipe jovem do grupo de oração é o ministério jovem dentro do grupo de oração. Quem é o ministério jovem dentro do grupo de oração? Aquela equipe de 3 a 5 jovens que passaram por toda a formação do movimento, que receberam a formação específica por meio desses 2 materiais, e estão prontos para servir dentro do grupo de oração. Esse é o ministério jovem dentro do grupo de oração. Como acontece o pastoreio, dentro do grupo de oração? O pastoreio acontece por meio dessa equipe que precisa se reunir, constantemente para rezar pela juventude, para discutir alguns pontos, algumas especificidades de jovens dentro do grupo de oração, para buscar um pastoreio diferenciado dos jovens que já servem, para os jovens que ainda não servem, dos jovens que já estão no processo formativo, porque são 3 níveis de jovens que a gente encontra dentro dos nossos grupos de oração. Aquele jovem que está frequentando as reuniões de oração, aquele jovem que já está no processo formativo e aquele jovem que já serve dentro do grupo de oração. Então nós precisamos saber como pastorear, dentro dessas diversas realidades. Isso é o ministério jovem que precisa ver. Isso é a equipe jovem do grupo de oração que precisa ver dentro do grupo de oração. A evangelização dentro do grupo de oração, que seria evangelizar o jovem, paralelamente à experiência de vida carismática que o jovem está vivendo, o jovem viver uma vida eclesial também. Isso é evangelização. Quantos e quantos jovens dentro da renovação carismática vieram entender o sentido da missa depois que entraram no grupo de oração? Quantos e quantos jovens da renovação carismática vieram aprender a rezar o texto, aprender a real devoção à Nossa Senhora, vieram receber sacramentos da iniciação cristã, como batismo, Eucaristia, Crisma, depois que começaram a viver uma experiência dentro do grupo de oração? Isso se chama evangelização. A equipe jovem do grupo de oração precisa também estar atenta a oferecer ao jovem um pastoreio dentro da vida carismática e também uma evangelização, introduzindo o jovem na vida eclesial. Aquele que é servo também precisa ser evangelizado na questão da vida eclesial. Nós precisamos ser carismáticos por inteiro. E a evangelização parte a partir do momento em que a gente percebe algumas coisas naquele servo do grupo de oração, naquele jovem do grupo de oração, e a partir daí a gente começa a trabalhar. O pastoreio e a evangelização, ele precisa acontecer de forma individual, para surtir um efeito maior. Então, em algumas realidades aqui dentro da Bahia mesmo, a gente divide os jovens do grupo de oração para os servos da equipe. Se nós temos 50 jovens no grupo de oração e tem 5 servos da equipe jovem, no ministério, atuando no ministério jovem, nós vamos delegar 10 jovens para cada servo da equipe, para cada membro da equipe jovem, cuidar da evangelização e do pastoreio desse jovem. Sempre atento a algumas características. Homem, geralmente pastoreando os homens, ter a maturidade de saber o servo certo para pastorear os que estão chegando, o servo para pastorear aqueles que estão no processo e o servo para pastorear aqueles que já são servos. Então, essas duas
metodologias, o pastoreio e a evangelização são propriedade da equipe jovem do grupo de oração. E o terceiro ponto, a formação. A formação específica da fase de vida jovem, que é voltada para uma formação humana, que a gente chama formação integral. E nós temos algumas ferramentas de trabalho para aplicar essa formação integral. Metodologicamente, estruturalmente, o Ministério Jovem do Brasil nos apresenta as reuniões de incendeia, que são predominantemente formativas e que precisam acontecer quinzenalmente, para que a equipe tenha tempo de se preparar de uma formação para a outra. Então, as reuniões de incendeia, elas são predominantemente formativas. E nós temos algumas ferramentas de trabalho que a gente pode estar utilizando dentro da reunião de incendeia. Que uma delas, bem conhecida por nós, que é a coleção Sentinelas da Manhã. É uma coleção que nós podemos estar trabalhando dependendo da realidade dos jovens do nosso grupo de oração, trabalhando nas reuniões de incendeia. Eu não vou aqui falar sobre a reunião de incendeia, porque não é o objetivo da formação. Mas a reunião de incendeia, cabe a nós saber que ela é uma responsabilidade da equipe jovem do grupo de oração. Ela precisa acontecer quinzenalmente ou mensalmente, não é aconselhável semanalmente, por conta do tempo que demanda para a preparação, para a avaliação dessas reuniões. E o que acontece intercalado da reunião de incendeia é aquele processo de pastoreio e de evangelização. Essa semana não vai ter reunião de incendeia, não vai ser formação. Não vamos trabalhar no tema formativo, mas vamos convidar os jovens do grupo de oração para um momento de louvor na praça. Não é reunião de incendeia, é um modelo de evangelização, de pastoreio, de estar junto com os jovens. Então, não é que o jovem ficou sem atividade. E a gente precisa observar também que alguns jovens, eles servem no grupo de oração. Ele já tem as agendas dos seus ministérios de serviço. E não precisa ser algo que venha sobrecarregar. Então a gente precisa também ter essa atenção. A gente precisa ter esse cuidado. Às vezes aquilo que foi paralelo à reunião de incendeia é uma programação que eu vou utilizar apenas com os jovens que estão chegando no grupo de oração, que são apenas a assembleia, como a gente costuma chamar aqui na Bahia, e com os jovens que estão no processo formativo. Mas na reunião de incendeia, todos os jovens precisam estar. Todos os jovens dos 14 aos 29 anos do grupo de oração, até mesmo o coordenador do grupo de oração, se ele é jovem, ele é convidado a participar das reuniões de incendeia. Se vocês olharem, o nosso tempo é curto, este material, vocês vão tirar muitas e muitas dúvidas sobre esse trabalho específico do Ministério Jovem dentro do grupo de oração. E além disso, nós temos o grupo de oração jovem, os chamados GOGES, que explodiram aí a partir do ano de 2006, dentro da renovação carismática, sobretudo na região sul, porque os jovens, graças a Deus, por conta da faculdade, da universidade, por conta do trabalho, porque o jovem carismático, isso precisa ser ensinado nas reuniões de incendeia. O jovem carismático, ele precisa estudar, o jovem carismático, ele precisa trabalhar, ele precisa ter uma profissão definida, também para espalhar a cultura de Pentecostes, para trazer outros para Deus, dentro daquele local de trabalho, dentro da universidade. Então, os jovens precisam se entender e se compreender também. Se existe jovem no seu grupo de oração que terminou o ensino médio e não sabe o que fazer, isso é um objeto de estudo para o Ministério Jovem do grupo de oração. Precisa ajudar. Então, diante dessas realidades de não poder participar das reuniões de oração na semana,
os jovens, né, foram se reinventando, então os jovens foram criando momentos oportunos para se reunir. Né? Só os jovens, por conta de questões de trabalho, de universidade, aí foram surgindo os GOJs, Grupo de Oração Jovem. Então o Grupo de Oração Jovem ele surge de uma necessidade, por isso a gente precisa ter muito cuidado. Não é toda a paróquia, não é todo local que o grupo de oração jovem precisa surgir, precisa acontecer. Precisa haver um discernimento do Conselho Diocesano, precisa haver um discernimento da paróquia, da coordenação da RCC paroquial, quando na paróquia existem vários grupos de oração. Se há necessidade de se criar um grupo de oração jovem naquele local. Porque o grupo de oração jovem ele não vem para criar atrito com o grupo de oração misto. Como falei, o grupo de oração jovem, desde o seu início, ele precisa cumprir a sua missão, que é oportunizar a graça do batismo no Espírito Santo para aqueles que não têm a oportunidade mediante horários de trabalho e horários de estudos. Existem várias realidades de grupo de oração jovem, vários horários, mas que o objetivo maior é levar a cultura de Pentecoste, a graça do batismo no Espírito Santo, a identidade carismática aos locais. Portanto, tenhamos muito cuidado ao pensarmos em grupo de oração jovem, ao criarmos grupo de oração jovem, para não criarmos por capricho, porque se não for do coração de Deus, não vai à frente. E aquele grupo de oração jovem chega um momento que, se ele não é renovado com a juventude, ele precisa ser transformado em um grupo de oração misto. Porque grupo de oração jovem cumpre o papel de grupo de oração jovem, que é atender à juventude. E os jovens que estão no grupo de oração jovem, se o grupo está se renovando com a juventude, outros jovens estão chegando, eu preciso, quando chegar a fase de vida adulto, ter o desconfiômetro ligado, como a gente diz aqui na Bahia, e migrar para um grupo de oração misto dentro das minhas possibilidades. Então, são muitas características de um grupo de oração jovem. Aqui no RCC Responde, aqui no livro de orientações, nós temos aproximadamente 6, 7 perguntas sobre o grupo de oração jovem com resposta. É bom a gente dar uma olhadinha para ampliar o nosso conhecimento. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês, é isso que eu queria contribuir com a Renovação Carismática Católica, com o Ministério Jovem do Estado de Goiás, por meio desta formação. Que nós precisamos, sim, precisamos de jovens, mas não qualquer jovens. Precisamos de jovens semeadores da cultura de Pentecoste, jovens que não tenham medo de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o batismo no Espírito Santo em várias realidades, em vários locais, jovens que não tenham medo de usar as redes sociais, as mídias sociais para anunciar. Precisamos que nos nossos grupos de oração se levantem carismáticos jovens, jovens carismáticos que são pescadores, que estejam pescando almas para Deus, pescando almas para o reino, pescando almas para o movimento, para dentro dos seus próprios grupos de oração, jovens com parresia, com ousadia, com profecia nos lábios, com brilho no olhar e com fogo no coração, como nos pediu o São João Paulo II em uma das jornadas mundiais da juventude, que nós precisamos de jovens, se não me engano a jornada de 2002, jovens com profecia nos lábios, brilho no olhar e fogo no coração, porque só assim nós conseguiremos transformar a realidade das nossas paróquias, das nossas cidades, das nossas dioceses em uma verdadeira e tão sonhada civilização do amor. Eu desejo que por meio deste encontro
que por meio destes dias, que por meio destas formações, nós tomemos posse do lugar que nos é devido dentro do nosso grupo de oração. Não sejamos apenas jovens, não sejamos apenas carismáticos, não estejamos apenas ocupando espaço dentro do nosso grupo de oração, mas que nós tomemos posse do nosso lugar, que é de direito, dentro do nosso grupo de oração. Carismáticos autênticos, que vivem na fase da juventude aquilo que são chamados a viver, contribuindo cada vez mais para a garantia da renovação carismática católica dentro do estado de Goiás, para a perpetuação dos nossos grupos de oração dentro das nossas dioceses. O seu grupo de oração, ele pode ir muito além se você assumir a sua identidade carismática, a sua identidade jovem e assumir os serviços dentro dessas características próprias que o Espírito Santo, que é a santidade de Deus em nós, ele concede a cada um de nós. Que Deus abençoe o Ministério Jovem, que Deus abençoe a renovação carismática católica do estado de Goiás e que Deus abençoe cada grupo de oração que por meio desta formação ele está levantando os profetas da alegria para que sejam transformadores, semeadores, pescadores e pastores de uma massa de jovens que o Senhor vai atrair, seja na pandemia, seja após pandemia. E acima de tudo, jovens samaritanos dispostos a curar as feridas daqueles que já estão no serviço, mas que precisam de ajuda para que voltem a ter vigor, para que voltem a se apaixonar pelo Senhor, como se apaixonaram em outrora, em sua primeira experiência. E que assim nós possamos cada vez mais tornar o Espírito Santo mais conhecido, mais amado e mais adorado. Aqui tem jovem, aqui tem fogo.